O Brasil foi um dos países escolhidos para testar a eficácia da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford contra a Covid-19, ou coronavírus, né? 2.000 pessoas participaram dos testes realizados com o apoio do Ministério da Saúde. E o nosso contato agora é com a diretora do Instituto para a Saúde Global da Universidade de Siena, pesquisadora brasileira, especialista em doenças infecciosas e prevenção por vacinas e investigadora justamente nessa pesquisa da Universidade de Oxford, doutora Sue Clemens. Doutora, muito obrigada pela atenção aqui com os nossos ouvintes, por nos atender. E aí eu pergunto para a senhora o seguinte: o Brasil, ele foi selecionado para fazer parte desse estudo somente pelo número de casos no país, ou fazer parte desse estudo diz algo sobre a qualidade das pesquisas desenvolvidas por aqui também? Bom dia. Bom dia, obrigada pela oportunidade. Na verdade, sim, ele é um dos países escolhidos que, por causa do número de casos, sim, de ter essa situação epidemiológica atual e a curva ascendente e uma taxa de infecção elevada. Mas você sabe que não é só o Brasil que tem isso. Então, realmente, eu acho que contou muito a qualidade do profissional aqui e da prontidão dos centros, ou seja, os centros de pesquisa terem uma infraestrutura boa e preparada para começar o quanto antes. Doutora Sue Clemens, da mesma forma que a comunidade científica brasileira é respeitada no mundo inteiro, né? A gente sabe isso em várias disciplinas diferentes, né? Uhum. Há uma preocupação aqui no Brasil com a falta de gestão da saúde nessa questão da pandemia, né? Uma desorientação, dados os caminhos distintos seguidos pelas prefeituras e pelos governos estaduais e pelo governo federal. De que maneira isso preocupa e pode atrapalhar o trabalho feito aqui no Brasil? Na verdade, eu acho que o seu ponto é muito bem colocado, entretanto, isso não aconteceu só no Brasil, né? Uhum. Então, eu acho que as grandes potências, nós esperávamos uma ação e reação mais rápida e de uma maneira mais organizada, e isso não foi visto, que está a Itália, eu trabalho na Itália, enfim, o Reino Unido, da onde está vindo a vacina, e Estados Unidos. Então, eu acho que isso não é só o Brasil que enfrentou esse despreparo e o caos na saúde. Mas atrapalha de alguma forma? Não, isso não atrapalha a pesquisa, porque o que nós precisamos é provar a eficácia dessa vacina e recrutar pessoas, adultos, voluntários, entre 18 e 55 anos com alta exposição ao vírus. Entre eles, os profissionais de saúde. Queria perguntar para a senhora justamente, então, em qual fase estamos, né? Nessa da seleção, como é que os voluntários vão se prontificar para participar? Nós estamos na fase 3, ou seja, a gente já fez a fase pré-clínica, em que a gente investiga em animais, a fase 1 para ver a reatogenicidade, os efeitos adversos. Uma vez essa vacina segura, passou-se para a fase 2, que começou há umas 2 semanas no Reino Unido, fase 2/3, porque os protocolos são bem concentrados, combinados. E aqui no Brasil a gente vai começar a fase 3. Mais ou menos até agora nós temos mais ou menos 3.000 pessoas já vacinadas com esta vacina, e o Brasil inicialmente começa vacinando 2.000 voluntários, mas o nosso total são 5.000 voluntários. Doutora Clemens, é possível falar em prazos? Isso gera muita ansiedade e gera desinformação também, né? Então, por isso que eu quero perguntar, mesmo que seja uma notícia não tão animadora, né? Para que a gente deixe claro para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte, vamos esperar para daqui a tantos meses, ou só para o ano que vem, ou só para 2022. O que se pode dizer para essas pessoas, doutora? Na verdade, nós estamos bem otimistas com as respostas imunológicas que a gente vem analisando e aparentemente não só o Brasil, mas há outros centros de fase 3, porque a gente precisa de um pacote clínico bem robusto para apresentar como dossiê de registro no Reino Unido, né, que se registra primeiro no país de origem. Então, há 2 países na Ásia um país na Ásia que vai participar desse estudo, 2 países na África, fora os Estados Unidos. Então, nós estamos confiantes que esse dossiê de um registro emergencial venha a ser submetido ao Reino Unido no final desse ano.
e que o primeiro registro no mundo seja no final desse ano. E a partir daí, os outros países podem começar a registrar nesse caráter emergencial também. Ou seja, o Brasil deveria ter acesso a isso meados do ano que vem. Doutora, com relação à patente para a produção dessa vacina em grande volume, né? Como é que se dá esse processo a partir dessa aprovação emergencial? Na verdade, eu acho que vocês viram na mídia, e hoje tinha também algo bem significativo na mídia, a AstraZeneca tomou a frente na produção, fez uma parceria com a Universidade de Oxford, e realmente eu acho que isso ajudou muito, é um marco importante, porque a produção por Oxford era limitada. E com a AstraZeneca e todas as parcerias que ela vem fazendo, fez com a Índia hoje e com o CEP, eu acho que a produção em massa é muito importante, liderada pela AstraZeneca. Nós estamos ouvindo aqui na Band News FM a doutora Sue Clemens, diretora do Instituto para a Saúde Global da Universidade de Siena e pesquisadora brasileira especialista em doenças infecciosas e prevenção por vacinas. Ela é investigadora dessa pesquisa da Universidade de Oxford, que testará a vacina contra o coronavírus aqui no Brasil, e por isso que a gente está conversando com ela, que é para dar esse otimismo, essa luz aqui para os nossos ouvintes. A senhora tem uma experiência internacional, citou a Itália, né, na minha primeira pergunta, falou dos problemas que a Itália encarou por má gestão ou até por desconhecimento completo da Covid-19, quando, no começo do ano. De alguma forma, a gente tem o que aprender com a experiência da Itália, a experiência da Espanha, a experiência dos Estados Unidos, mas até da Itália, que a senhora conhece, já trabalha lá, né? Sim, eu acho que o mundo tem muito que aprender, e não só a parte, eu diria, de saúde pública e de governos, mas também em relação à população. Eu acho que tem que existir uma consciência sobre uma situação de emergência desse tipo. Eu acho que a população não entendeu e isso dificultou as ações. É difícil falar de um país ou de outro, porque às vezes foi concentrado em um estado daquele país ou outro, mas sim, eu acho que as medidas deveriam ter sido tomadas mais rapidamente, e eu acho que medidas como a matéria-prima ou EPIs não dependerem de só um país são mensagens importantes que vão ficar, né? Na verdade, eu falei de CEP, que uma organização que está trabalhando com preparação para epidemiologias e trabalha não só com o Gates Foundation, mas com os governos. E isso é muito importante porque há alguns anos, devido a essas epidemias que vem acontecendo, MERS, SARS, Ébola, e o H1N1, H5, enfim, o que acontece? Essa organização foi criada para justamente preparar o mundo para isso. Então, já existe um movimento nesse sentido, mas a gente viu que não foi o suficiente, porque eles estão lidando com as vacinas candidatas, com os dados epidemiológicos, mas eu acredito que tem que ter uma integração maior, talvez, com a OMS e com governos na área de saúde pública mesmo, e não na parte tecnológica somente. Doutora, eu queria perguntar para a senhora com relação àquela publicação da revista científica The Lancet, né? Publicou uma nota de retratação dos autores de um estudo com relação à cloroquina e hidroxicloroquina para a Covid-19. O que é que isso significa? Será que a gente pode ter retomada, né, de estudos, de pesquisas, e essas substâncias elas podem se mostrar eficazes no combate à doença? Tem várias substâncias, vários medicamentos já no mercado que estão sendo testados para a Covid, né? O problema é que a gente não tem um número suficiente para te dar um poder estatístico, para dar para a gente uma resposta concreta. Então, em relação à cloroquina, os estudos iniciais pareciam bem, e aí outros estudos foram feitos com um N maior e não mostraram a eficácia esperada. Mas eu acho que tudo vai depender do N também, né? Eu acho que também depende de quando se começa, para quem se começa, avaliar comorbidade ou não. Então, para fazer isso, os cientistas não tiveram tempo, eles fizeram no grupo que estava sendo tratado. Mas uma pesquisa para ter um poder estatístico e uma análise mais correta deveria ter todos esses subgrupos para poder ser analisado. Doutora Sue Clemens, diretora do Instituto para a Saúde Global da Universidade de Siena.
Muito obrigado pela atenção ao nosso ouvinte aqui da Band News FM e até uma próxima vez. Eu que agradeço. Obrigada.